Segunda Reis, capítulo 2. Abra lá. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, atualíssima. Estamos falando um pouquinho do finalzinho do ministério do profeta Elias. E quando ele passa o cajado para Eliseu, profeta Eliseu, e quando ele é levado para o pai num redemoinho. 2 Reis 2, 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém, queridos? Nós começamos a falar um pouquinho sobre esse texto de manhã, e eu falei que é difícil selecionar algumas lições na vida desses homens. Livros e mais livros foram escritos sobre esses profetas. A gente está selecionando algumas, né? Você já comprou em bazar? Eu já. E sempre que eu vejo um que posso, a gente para lá. Bazar e aqueles produtos, aqueles objetos usados, né? Que sai bem baratinho. Brechó, né? O pessoal chama de bazar, brechó, né? Brechó é meio show, assim, meio, né? Bazar, né? Dá um negócio assim melhor, né? Então, mas você compra uma camisa, um sapato, uma roupa, enfim, tranquilo, é bem baratinho. Agora, imagine se o sapato pertenceu a Frank Sinatra. Que valor que ele teria? A chuteira de Pelé, velhinha, desbotada, toda. Imagina o valor que essa chuteira teria. O vestido que a rainha Elizabeth usou, pensa bem, seria uma fortuna. Por quê, irmãos? Porque pessoas importantes usaram esses objetos, essas peças. Por isso elas teriam e têm, né? Se você olhar na internet, são coisas assim surreais. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos vasos de barro, mas nós carregamos algo, um tesouro. Que tesouro é esse, irmãos? O Evangelho de Jesus. Mas nós somos vasos de barro, somos privilegiados de ser instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. E aí está o nosso valor, queridos, de sermos usados por Deus, instrumentos nas mãos de Deus, barro nas mãos do oleiro.
Então a gente comemora hoje o dia do pastor, que título maravilhoso, eu falei isso de manhã, que honra, que honra. Eu creio que não existe honra maior do que ser chamado pelo Senhor para ser pastor, pastor de ovelhas, guiar as ovelhas de Jesus, contribuir com as ovelhas de Jesus. Esses homens foram instrumentos de Deus. Elias e Eliseu foram instrumentos poderosos de Deus. Irmãos, como é importante você ser reconhecido como um homem de Deus. Você, estou falando de você, não estou falando de mim nem dos pastores. Você ser reconhecida como uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um homem consagrado, dedicado ao Senhor, uma mulher zelosa, sábia, serva do Senhor. Olha só, um adolescente, servo de Deus, uma criança. Que privilégio maravilhoso. E nós podemos ser, irmãos, nós podemos ser instrumentos de Deus, assim como Elias e Eliseu foram. E aqui nesse texto, Elias estava terminando seu ministério profético, concluindo a sua carreira, já estava pronto para partir. E hoje de manhã nós falamos de 3 lições que extraímos aqui desse texto e seu contexto, desses instrumentos de Deus. A primeira foi que nós precisamos fazer o quê? Discípulos. Aí abordamos a questão de Elias preparar Eliseu. Elias está junto de Eliseu, os dois caminhando juntos. Eles foram, Eliseu foi preparado, era discípulo de Elias. E eles tinham uma escola de profetas, com 50 aprendizes. E Elias então preparou o seu sucessor. Então falamos do privilégio, da responsabilidade que nós temos de cumprir a missão que Jesus nos entregou. Qual foi? Qual é? Fazer discípulos em todas as nações, de todas as nações. Fazer discípulo. Fazer discípulo. E aí, a gente fez aquela perguntinha chata, né? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você está ajudando? Quantas pessoas você está abençoando, treinando e evangelizando, trazendo de volta para a casa do Senhor? Irmãos, é nossa missão. Nossa missão. A segunda lição que tiramos de manhã foi da questão da importância de permanecer em Cristo, junto a Jesus. E isso nós extraímos do fato de que Elias e Eliseu estavam juntos. E Eliseu não arredou o pé de estar onde Elias estava. Eles estavam sempre juntos. E nós vimos que Elias até fez no meu entender, uma aprovação. Fica aí, não vai comigo não. Não, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ir. E várias vezes isso aconteceu, porque ele estava colado, caminhando junto com o seu discipulador, com Elias. E a lição que nós tiramos é da vara e da videira. Nós precisamos estar junto a Jesus. Nós precisamos estar colados com Jesus. Nós precisamos caminhar com Jesus.
A Bíblia usa uma síntese da vida de Enoque. Você lembra? Enoque andou com Deus. Precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Andou com Deus. E Deus para si o tomou. Andou com Deus. Andou tanto que chegou a hora, vamos continuar, vamos comigo. Isso foi uma menina, né, bem pequenininha, que ouviu a história, né? E a mãe perguntou: o que você aprendeu? Eu aprendi que Enoque andava com Deus, e chegou uma hora que Deus falou assim: você está aqui comigo mesmo? Vamos embora comigo lá para o céu. Caminhando com Deus, permanecer. E essa foi a palavra de João 15 que nós batemos nessa tecla. Permanecer. Irmãos, está muito difícil permanecer. Quantas pessoas que você conhece que não permanecem? Que tomam uma decisão, depois volta atrás. Começa uma coisa e não termina. Na vida secular, a gente vê direto isso, né? A pessoa começa um curso, né? As faculdades estão aí, sala cheia. Quantos terminam? 10% talvez. Mas na vida cristã, irmãos, nós podemos desistir. Nós temos que persistir, caminhar com Jesus. Aprovações, a luta, as dificuldades, nós precisamos caminhar com Jesus. E por último, vimos que nós precisamos nos conformar com o não de Deus. Chegou um momento que Elias, depois daquela grande vitória contra os profetas de Baal, e diante da ameaça da maravilhosa rainha, né, chamada Jezabel, ele ficou com medo. Este homem que enfrentou aquela situação toda, irmãos, agora, olha como é que é o ser humano, irmãos. Olha como é o ser humano, como nós precisamos de Deus, não é? E aí ele tem medo, ele vai se refugiar, entrar numa caverna, e vai achar que a morte é a solução. E aí nós falamos que, às vezes a pessoa em depressão, ela vai flertar com a morte. E não é uma boa, nunca é uma boa, a vida é uma boa. Deus te deu vida, Deus quer te dar vida. E Deus estava preparando algo muito melhor para ele. Quer dizer, na verdade, ele achava que a morte tinha que ser de uma forma e naquela hora. Deus tinha planejado outra coisa, de outra forma, né, em outra hora. E ele não provou a morte. Olha só como Deus faz na vida dos seus servos. Deus tinha planejado muito, que ele ia continuar o seu ministério ainda, e nem ia provar a morte. E Jesus disse, irmãos, que quem crê nele não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. É maravilhoso, irmãos, aquilo que Deus preparou para nós. Então, se você está recebendo um não de Deus, um espera, persevere, meu irmão. Vai firme. Deus tem algo para você, Deus está preparando algo para você fazer, para você ser bênção. Não desiste não desanime. Há decepções, há luta, sim. Há incompreensões, sim. Todos nós enfrentamos isso, inclusive dentro da igreja. Mas Deus tem um plano para você, Deus tem um ministério para você, Deus tem uma tarefa para você, Deus tem algo especial para você. Existe a vontade geral de Deus, mas existe a vontade específica de Deus para a sua vida. Então vai firme, não desiste não, enfrente as lutas e dificuldades. A quarta lição agora. Nós precisamos, irmãos, do poder de Deus
para fazer a obra dele. Isso no verso 9 está muito claro, olha só. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: eu quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. O que seria essa porção dobrada? Seria 2 vezes o poder de Elias? E olha que Elias não foi fácil não, irmãos. Este homem operou maravilhas, isto é, Deus operou através dele. É sempre bom ressaltar isso, né? Que o poder é de Deus, não é do homem. O poder é de Deus. Mas Elias era um homem humilde. Ele não era um homem arrogante, com ambições humanas, de aparecer, de ser visto, de estar diante de holofotes. Mas por que então ele faz esse pedido? Ele sendo humilde, sendo um servo de Deus. Possivelmente, ele estava se referindo a Deuteronômio 21:17, que fala da porção do primogênito. Que era a porção, o quê? Da herança, o quê? Dobrada. A maioria dos autores, dos comentaristas, entendem que ele estava se referindo a isso, que ele não queria ser maior do que Elias, mas ele queria ter a dignidade e ser um instrumento de Deus como Elias foi. A Bíblia, a Mensagem, traduz assim, é uma paráfrase, né? Quero a sua vida duplicada em mim, quero ser um homem de Deus igual a você. Dr. Russell Shedd, que é também um grande comentarista bíblico, ele diz assim: não quer dizer que Eliseu pretendia ter 2 vezes o poder de Elias, mas sim estava querendo ser herdeiro da missão profética de Elias. Por isso, a porção dupla era a herança do primogênito, comparada com os demais filhos. Já o Dr. Champlin, ele fala assim: de fato, ele pediu uma porção dupla do poder de Elias. E, de fato, ele realizou o dobro dos milagres que Elias fez. E foi verdade, isso é verdade. O dobro. Mas o que eu quero, assim, tirar de lição aqui, irmãos, é que o que você quer pedir? Olha só. O que você quer? Você lembra quando Deus falou isso para Salomão? Salomão, você vai ser o rei, você tem aí nações inimigas, você tem reinos. O que você quer? O que ele pediu? Sabedoria. Para quê? Para guiar o povo de Deus. Eu não sei o que você pediria a Deus, ou eu pediria a Deus, se ele falasse assim: peça o que você quiser. Peça, pode pedir, eu vou te dar. E aqui, esse aluno, né, esse discípulo de Elias, ele diz: eu quero ser um instrumento como você. Eu quero ser um instrumento de Deus como você. Quero fazer a obra do Senhor. Quero levar avante o propósito de Deus, que Deus teve para a sua vida, que Ele vai ter para a minha vida. Eu quero ter esse mesmo espírito profético.
Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus como você foi. E de fato foi mesmo, irmãos. No verso 13, se você olhar na sua Bíblia aí, Eliseu levantou o manto de Elias e abriu o quê? O rio Jordão. Abriu o rio Jordão. O manto era símbolo do poder de Deus, fonte do poder do Espírito Santo. Era um sinal da autoridade e do ofício profético. Mas o poder não estava no manto, irmãos, mas quem carregava o manto. Você lembra, até o pastor Davi há pouco tempo pregou, foi domingo retrasado, né, no último domingo de maio, foi isso, sobre a sunamita, que o filho dela morre, e ela corre ao profeta Eliseu, né, para socorrer o filho, que já estava morto. E aí, o que Eliseu manda Geazi, alguns falam Geazi, né? Geazi fazer? Pegar o seu, um de cada vez, seu cajado, depois dessa dica, né? Seu cajado, vai lá e coloca no menino. E ele foi, correu. O menino continuou frio, gelado, mortinho da selva. O poder não estava no cajado, irmãos, mas quem carregava o cajado. E quando Eliseu chega lá, ele ressuscita o menino e devolve o menino à sua mãe com vida. Coisa maravilhosa que este homem fez. Então, o poder não estava no bordão, mas ninguém carregava aquele bordão, aquele cajado, aquela vara. Então, que lição nós aprendemos aqui, irmãos, que eu quero pensar com os irmãos? Nós precisamos do poder sobrenatural de Deus para fazer a obra dele. Não é nosso poder, não é nossa sabedoria, é o poder de Deus. Atos 1:8, que você conhece bem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas. Poder para testemunhar, poder para ser instrumento de Deus, poder para viver para a glória de Deus. Irmãos, Igreja de Jesus, nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder dele. Quem dirige aqui, quem toca essa guitarra, quem toca esse baixo, quem toca essa bateria, quem está aqui no piano, piano não, é o teclado, quem está lá no som, quem está ali filmando, quem faz uma visita, quem ora por alguém, quem fala de Jesus, quem faz um estudo bíblico, precisa estar com o poder de Deus, precisa fazer pelo poder de Deus. Quando você ajuda alguém, quando você divide as bênçãos de Deus com o seu próximo, quando você vai dizimar, tem que ser pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Nós precisamos desse poder, irmãos. Nós precisamos viver cada dia o sobrenatural de Deus. Sem Ele, irmãos, sem o poder de Deus, não adianta nossa sabedoria, nossos projetos, marketing, tecnologia, estratégias, grana, dinheiro,
nada disso adianta sem o poder de Deus. Quando Pedro e João foram ao templo e tinham um paralítico à porta do templo, o que eles disseram? Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Poder. Tem gente que quando tem dinheiro acha que tem poder. E quantos poderosos nós temos aqui no Brasil, que se acham. Poder tem quem tem o Espírito Santo de Deus, quem foi selado pelo Espírito Santo de Deus, quem tem Jesus no seu coração. No verso 12, que lemos, Elias foi levado num redemoinho. Veja o que Eliseu disse, olha só, verso 12: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que quer dizer isso? E aí no capítulo 13, verso 14, quando Eliseu estava doente, à morte, você ouviu isso? Doente, à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Ele chorou e disse para Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A mesma frase que Eliseu falou, disse a Elias antes de partir, e que esse rei falou: carros de Israel e os seus cavaleiros. O que quer dizer isso? Carros e cavaleiros. Carros e cavaleiros, irmãos, era a arma mais poderosa da época nas guerras. Quantos carros e cavaleiros tem aquele exército inimigo? Símbolo de poder na guerra. Então o que Eliseu disse para Elias, e que o rei Jeoás disse a Eliseu, foi exatamente isso: você foi instrumento profético pelo poder de Deus. Você foi um instrumento profético pelo poder de Deus. Eles foram carros e a cavalaria de Israel, o exército poderoso. Esses homens tinham esse poder de Deus. Eles tinham o poder de um exército. Poder não do homem, mas de Deus. Irmãos, nós às vezes fracassamos e perdemos muito quando agimos com a nossa força. Quando queremos fazer do nosso jeito e não nos submetemos a Deus. Quantas guerras o povo de Israel perdeu por não perguntar ao Senhor: Senhor, devemos ir? O Senhor vai nos dar a vitória? Você pode ver. Falta de confiança. Demasiada confiança. Isso aconteceu com Josué. Qual cidade? Ai, essa mesmo. Não consultou Deus. Aquilo ali é mole para a gente. Aquela cidadezinha ali, aquele exército dele, nem é exército. Nem vamos com o exército todo, vamos nem lembro quantos, né? Mas, vamos lá. Derrota vergonhosa.
Irmãos, igreja de Jesus tem que viver pelo poder de Deus, tem que confiar no poder sobrenatural de Deus. Nós temos desafios, quais? Nós vamos confiar no nosso muque, no nosso bolso, no nosso poder? Não. Nós precisamos caminhar pelo poder sobrenatural de Deus. Ele vai nos dar a vitória. Amém, queridos? Poder de Deus. E a última lição que eu quero tirar aqui, queridos, em quinto lugar, nós precisamos estar preparados para enfrentar a morte. Tem gente que nem gosta de ouvir essa palavra, né? Capítulo 2, verso 1, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, começa assim, verso 9, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E o verso 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Nós falamos de manhã que os dois estavam tão juntinhos, né? Que foi preciso um carro e um cavalo de fogo para separar os dois e Elias ser levado no redemoinho. Queridos, em relação à morte, o preparo. Primeiro, nós precisamos estar preparados para a morte dos nossos entes queridos. De pessoas que amamos. O verso 11 diz que eles foram separados um do outro. Separados. Às vezes nós vamos ser separados, irmãos. A morte nos separa uns dos outros. E não é fácil enfrentar a morte de ente querido, queridos. Não é fácil enfrentar a morte do marido, da esposa, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe. Não sei da sogra, mas também, isso é lógico, né, irmãos? A gente sofre. Graças a Deus a minha está lá no céu, né? Está com o Senhor, graças a Deus. A dela também. Irmãos, a morte é um prêmio. Nós precisamos encarar a morte conforme a Bíblia nos ensina. Hoje de manhã na classe, estudo de Jeremias, né? Nós estávamos conversando na lição como nós estamos presos a este mundo, irmãos. E que as pessoas confundem o que é felicidade, o que é bênção real de Deus. Qual é a visão de Deus de bem-aventurança, de felicidade? É completamente diferente da nossa visão terrena, de uma pessoa bem-sucedida e feliz. Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes quem morre no Senhor. Prêmio. Alcançou um prêmio. Alcançou uma grande bênção. Pastor, mas eu não quero essa bênção agora não. Não é? Não quero não. Eu ainda quero viver. Quer ir? A gente ora agora. Ninguém quer. Lógico, a gente deixa nas mãos de Deus, né?
Mas nós estamos enraizados, pegando o gancho aí da conferência, né, da família, nós estamos enraizados, não em Cristo muitas vezes, mas neste mundo. E vivemos em função das coisas. E esquecemos do que Jesus nos ensinou. Por isso que às vezes temos dificuldade de encarar a morte, porque não a vemos como a Bíblia a descreve. E a separação, tudo bem, pastor, a gente ama a pessoa. Claro, amém. E eu digo, graças a Deus que vocês estão chorando no sepultamento. Graças a Deus, porque teve um homem que morreu e ninguém chorou por ele. Ninguém lamentou, né? Não. Todo mundo deu graças a Deus que morreu. Então, quando nós choramos e sentimos a separação, é porque nós amamos a pessoa, ela foi querida, nós já estamos sentindo saudade dela. Mas, irmãos, olha só, verso 12, Eliseu rasga suas vestes, tá? Expressão de profunda e sincera tristeza pela morte de Elias. Quando Jesus foi lá na casa de Marta e Maria, Jesus chorou com elas, porque o irmão tinha falecido, Lázaro. Jesus chora com elas. Então nós sofremos com a partida de entes queridos, mas Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4,3 diz, nós nos entristecemos, mas não como aqueles que não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas não como aqueles que não têm esperança. Não existe consolo maior na partida de um ente querido, irmãos, quando a gente tem essa convicção, essa certeza de que pelo poder de Jesus, que ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E a pessoa que partiu foi para estar com o Senhor. Como Jesus disse para o ladrão que se converteu na cruz, hoje mesmo tu estarás comigo para isso. Graças a Deus. Alguém disse, um pastor, quando a esposa faleceu, e um colega disse, poxa, a sua perda é muito grande, rapaz. Ele disse, obrigado, colega, obrigado pelo seu consolo e tal, aquele negócio todo, mas eu não perdi a minha esposa. A gente só perde alguém ou alguma coisa quando a gente não sabe onde esse alguém ou essa coisa está. Mas quando a gente sabe onde está, nós não perdemos. Eu sei onde minha esposa está. Ela está com Jesus. Então ela foi promovida. Então eu não perdi. Ela está com Jesus e um dia eu vou me encontrar com ela. Irmão, nós vamos nos encontrar lá no céu, por causa de Jesus. Pela graça de Deus, a gente vai se despedir de um ente querido, de uma pessoa querida, de um irmão, de um amigo, de um parente, mas nós temos essa esperança em Cristo de que estaremos juntos lá no céu, reunidos pelo Senhor. Isso é muito bom, queridos, mas tem uma coisa triste a dizer. Enquanto uns vão se reunir no céu, outros vão se reunir no inferno. Queridos, muitas pessoas vão se encontrar no inferno. E aí eu fico imaginando assim, e você aqui? Eu tudo bem, mas você? E pior que vai ter surpresa no céu. Você aqui é igual a você. Também estou surpreso com você aqui.
nós vamos ter algumas surpresas, irmãos, por causa dos nossos pré-julgamentos. Quem morre sem Jesus não tem esperança, irmãos. Irmãos, quem parte sem Jesus não tem mais esperança. Pode fazer o que quiser, quem estiver vivo, pode, não adianta mais, nada. Agora, o mais importante, que além de estar preparado para a morte de um ente querido, é estar preparado para a sua própria morte. Meus irmãos, Elias estava preparado, irmãos, ele tinha cumprido o seu ministério, foi um servo, foi um homem de Deus, foi um instrumento nas mãos de Deus, e ele partiu para receber a sua coroa, que nem Paulo, né? 2 Timóteo 4, 7, 8, que você conhece bem: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Queridos, Paulo viveu com Jesus, ele foi chamado por Jesus, ele cumpriu seu ministério, cumpriu cabalmente seu ministério, ele não se desviou, ele guardou a fé, ele conservou sua fé em Jesus, ele permaneceu na fé até o fim. Jesus disse assim para uma igreja lá de Apocalipse: seja fiel até a morte e seja fiel até a morte. Nós precisamos perseverar, irmãos, jamais abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar a vida cristã. Temos que enfrentar as lutas e dificuldades. Elas estão vindo para ser bênção na nossa vida, para nos fortalecer, nos deixar alertas e nos aproximar mais de Deus. Tem um hino que fala que a luta me aproxima mais do altar, não tem um hino assim? Uma música aí? Poxa, só eu que ouvi. Depois você pesquisa aí, você vai ver. Tem uma música, né? A luta, a aflição me aproxima mais do altar. Dependência de Deus. Não sou nada. Eu preciso de Deus. Porque no mundo, Jesus disse, nós teremos aflições. Você vai enfrentar decepções, tribulações, dores, enfermidades, tristeza, luto. Vai enfrentar, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos estar preparados para partir, irmãos. Precisamos estar preparados para partir, queridos. Você está preparado e preparado? Ih, pastor, caramba, tem que falar isso. João 14, 1 a 3, não fiquem aflitos, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês isso. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Vocês estejam também. O importante, queridos, não é como ou quando a pessoa morre, isto é, a causa morte. Como é que você gostaria de morrer? Ih, pastor, que pergunta chata é essa? Uma vez lá no curso de capelania, no hospital evangélico, nós tivemos que preparar a nossa certidão de óbito. Aí bota causa morte. A maioria botou assim, morreu dormindo, um infarto fulminante.
Porque às vezes não é nem medo da morte, é como a morte vem, não é? E nós temos a mania de julgar a pessoa de acordo com a forma que ela morreu. Cuidado, irmão. Elias foi arrebatado, que coisa maravilhosa. Enoque, acabamos de falar dele. Mas Eliseu morreu de uma enfermidade. Ele lutou contra uma enfermidade. Este homem poderoso, né? Usado por Deus de maneira maravilhosa. 2 Reis 13:14. Ele contraiu uma doença incurável. Ele curou os outros. Mas ele morreu por causa de uma enfermidade. Este homem era um instrumento tanto de Deus, irmãos, que jogaram um homem morto na sepultura de Eliseu, nos ossos, e esse homem ressuscitou. Olha só. Pastor, onde está isso? Você vai ler a sua Bíblia que você vai achar. Vai lendo a Bíblia, nós estamos aí, ó, nessa campanha aí. Paulo, grande apóstolo Paulo, decapitado, Jesus, sua cabeça rolou na guilhotina romana. Estevão apedrejado, Tiago ao fio da espada, tantos outros nas arenas, nas prisões, nas fogueiras, cerrado ao meio, assassinado a sangue frio. Quarta-feira passada, nosso missionário, pastor Francisco, não é da Junta de Missões Mundiais, não. Ele é de uma outra junta missionária. Ele estava lá no Quênia, fazendo um excelente trabalho. Quarta-feira, ele foi sequestrado. E ele foi assassinado dentro do carro, e depois o carro, botaram fogo dentro do carro, e ele ficou totalmente carbonizado. Ele já tinha sido sequestrado outras vezes, irmãos. Ele já tinha sido espancado, e ele inclusive tinha um problema na perna, ele mancava, por causa desse espancamento que sofreu em outras ocasiões. Mas este homem estava ali, irmãos, pregando o Evangelho. E às vezes nós, com tão pouca coisa, irmão, nós estamos desistindo, reclamando de Deus. Por que, Senhor? Não é, irmãos? Morreram pela fé, irmãos. Isso que é importante. Morreram por fé e conservando a fé. Não abriram mão da fé, de pregar o Evangelho. Então, não importa como Deus vai levar, irmãos, se é uma bala perdida, uma enfermidade, se é um assassinato, se é no exercício da profissão, se é um acidente, um infarto, um AVC, não sei. O importante é que Deus levou, Deus recolheu. Se é criança, júnior, jovem, adolescente, ancião, não importa. O importante é que Deus recolheu. Isso que é importante. Isso é estar preparado, irmãos, para a morte. Você tem certeza, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos visitando, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que se você morrer hoje,
Eu posso não acordar amanhã, irmãos. E o acordar é uma maravilhosa bênção de Deus. Mas eu posso não acordar amanhã. Jesus pode voltar essa noite. Estou preparado. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Você tem certeza da salvação? O ex-padre pastor Aníbal Pereira Reis, ele escreveu muitos livros, foi perseguido, muito perseguido, sofreu muito. E ele escreveu muitos livros na sua experiência. E ele disse em um dos seus livros, ele diz assim: se você não tem certeza da salvação, provavelmente você não está salvo. Porque a gente crê na palavra de Deus, no que Jesus falou sobre isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a minha pergunta é essa: você tem certeza? Qual a base da sua certeza? Qual a base? É por ser membro de uma igreja? Por ser batizado? Por ajudar aos necessitados? Ao próximo? Por praticar algumas coisas da religião, da igreja? Qual a sua base? Você está fundamentado em quê? Na fé em Jesus, na graça de Jesus, no sacrifício que Jesus fez por você. Você nasceu de novo para uma nova vida, você morreu para o mundo, ressurgiu e vive agora em Cristo. Eu não posso dizer sobre você, eu posso dizer por mim. Você precisa ter certeza de sua salvação. Você precisa viver com essa certeza. Se você não a tem, você pode ter hoje, pela fé, entregando-se a Jesus, rendendo-se a Jesus. Eu reconheço que sou um pecador ou pecadora. Eu creio no sacrifício de Jesus e eu abro o meu coração para Jesus. Eu recebo a Jesus pela fé. Não é sentimento. Nossas músicas falam muito de sentimento. Eu sinto. Não, eu creio. Eu creio no sacrifício de Jesus. É isso que vai te dar certeza de sua salvação. Você vai ser selado, selada com o Espírito Santo, marcado, pertence a Jesus. Propriedade exclusiva de Deus. Esse é o selo do Espírito Santo. Eu espero que você tenha essa certeza. Resumindo, essas duas últimas lições, precisamos buscar o poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. E precisamos estar preparados para a morte dos entes queridos, de pessoas que amamos, e preparados para a própria morte. Eu conversei com uma senhora, estava conversando com ela, fazendo uma visita, e o filho dela estava envolvido com um monte de coisas, e ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse assim: pastor, se Jesus voltar, como é que eu vou subir sem o meu filho?
E eu disse: irmã, ora e testemunhe. Faça o melhor que você pode. E deixe o resto com Deus. Porque vai haver separação, irmãos. Uns serão levados, outros serão deixados. Busque o Senhor. Não é religião, é relacionamento com Deus. Você lembra de Gease, que foi um servo, um discípulo, um aluno do profeta Eliseu. Mas ele se deixou levar pela ganância. E morreu como, irmãos? Leproso. Vivia com Eliseu, irmãos. Que nem Judas. 3 anos com Jesus. Mas não abriu seu coração para Jesus. É decisão firme e convicta. Eu quero seguir a Jesus. Eu não quero mais continuar meio barro, meio tijolo, um pé lá, outro cá, em cima do muro. Eu não quero, porque o muro pertence ao diabo. Eu quero definir minha vida. A palavra de Deus diz: eu proponho a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Escolha a bênção. Quando Noé construiu a arca, mais de 100 anos, irmãos, e as pessoas não acreditavam. E aí, o que aconteceu? O dilúvio veio e a porta se fechou. Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. E não tinha como abrir de novo. Irmãos, a porta vai se fechar. A porta se fecha com a volta de Jesus ou com a morte. E nós não sabemos quando será nenhum nem outro. Eu não estou falando de morte para botar medo em você. Estou tentando ser realista com você. Porque a gente vai para sepultamento de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, de ancião. Realista. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em o quê? Em abundância. Jesus morreu por você. Você não pode viver longe dele. Curva sua cabeça, por favor. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Mas eu quero perguntar hoje a você, em nome de Jesus. Você gostaria que eu orasse em seu favor? Colocando a sua vida diante de Deus? Você gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Você gostaria hoje de voltar para Jesus se você se afastou? Você gostaria hoje de ter certeza da sua salvação? Você gostaria de verdade? Você seja membro da igreja, de uma igreja evangélica ou outra qualquer? Não estou falando disso. Estou falando de convicção plena, de vida espiritual, de novo nascimento. Muitas pessoas se enganam. São convencidas, mas não são convertidas de verdade. Mas hoje, eu quero desafiar você a colocar sua vida nas mãos de Deus. Você se afastou, de repente até fez uma decisão um dia. Você gostaria de fazer hoje?
pastor, ora por mim, porque eu preciso de Jesus na minha vida. Aí onde você está, enquanto a igreja está orando por você, levante sua mão. Quero orar por você em nome de Jesus. Você gostaria? Deus te abençoe, jovem. Amém. Há mais alguém? Aqui embaixo, lá em cima. Gostaria de ter essa certeza hoje? Deus te abençoe, jovem. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Que Deus abençoe a senhora também. Mais alguém? A igreja está orando por você. Você gostaria hoje de fazer essa decisão convicta e sair daqui com essa certeza? Deus te abençoe, jovem. Louvado seja Deus. Amém. Há mais alguém que gostaria de fazer essa decisão? Levante sua mão aí onde você está. Amém. Deus te abençoe, querida. Nós vamos cantar. Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria de desafiar você que levantou a mão para vir aqui, eu quero orar com você. Não precisa ter vergonha não, que é a família de Deus. Você está tomando uma decisão na presença de Jesus. Vem aqui, eu quero orar contigo. Quero te dar um abraço e louvar a Deus por sua vida. Está voltando para Jesus, está se reconciliando com Jesus. Você quer vencer o pecado, os vícios. Então vem aqui. Você quer, de repente, já é crente, mas não tem essa convicção ainda. Vem aqui agora, em nome de Jesus, enquanto cantamos. Deixe o seu lugar aí em cima, pode vir. Eu vou esperar você. Vem aqui. Que você tenha realmente tomado uma decisão de ser instrumento de Deus, usado pelo Senhor, e possa dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento em tuas mãos. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela não volta vazia. Obrigado por essas decisões tomadas aqui nesta noite, por essas pessoas que estão aqui na frente, por aqueles que não vieram à frente, mas lá no coração estão tomando uma decisão, entregando-se a Jesus, rendendo-se a Jesus, querendo ser instrumento nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Pai, estão tomando decisões também, abençoa-os, fortalece o Senhor nessa decisão. Ó Deus de amor, ajuda-nos como igreja de Jesus a viver para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, até o dia que o Senhor nos chamar, que possamos ser instrumentos poderosos em tuas mãos aqui nesta terra e viver para a tua honra e glória, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e dá-nos uma semana de vitória na tua presença, Pai, pois oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para esse pessoal aqui, ó. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão.